Se no namoro ele segura seu braço, no casamento ele vai dar soco. Seu casamento ele vai segurar seu pescoço, minha filha. Você tá entendendo? Se no namoro ele te dá um empurrão, no namoro ele vai te dar um pescoção. No casamento ele vai te dar um pescoção, vai te dar sei lá, um tapa. Então, no namoro você resolve isso. Não, isso aqui, porque namoro é pra você conhecer a pessoa. Não, um cara desse, Deus me livre. Ele é bonito, ele é lindo, ele é cheiroso, os dentes dele não sei o que, ele é alto, ele é atlético, mas é o demônio. Eu vou casar com o Satanás? Então não dá. Vai se lascar pra lá. Vamos lá. Crente pode ir pra motel? É uma das perguntas que eu recebo muito. Para variar, para fazer alguma coisa diferente. Eu costumo dizer o seguinte, existem ambientes que não combinam com servos de Deus e motel é um deles. Primeiro porque o motel ele não foi construído para um casal casado de relacionamento saudável. O motel ele foi construído para adultério. Quando você quer trair, o que você faz? Pega 2 horas ali, leva para algum lugar, faz sexo, depois dispensa a pessoa e volta para sua casa. É um motel, é um momento. A construção de um motel, ele é propriamente, intencionalmente, para a imoralidade sexual. Eu não acho saudável, espiritualmente falando, e também na dinâmica do relacionamento, uma mulher e um marido que são casados, legítimos e cristãos, deitar-se na mesma cama que há 1 hora atrás estava acontecendo um adultério, estava acontecendo uma prostituição, estava acontecendo uma sexualidade homossexual e ali eles deitarem para ter a relação sexual naquele mesmo ambiente. Existem demônios, por exemplo, que são territorialistas, com certeza um motel é um ambiente muito pesado nesse sentido. O que eu faço então, Ju, para ter uma variação, não ser só dentro do quarto? Vai para um resort, vai para uma pousada, investe um pouco mais, seu relacionamento merece isso. Aí tem gente que pergunta, tá, mas num resort, numa pousada, em um hotel, não pode acontecer a mesma coisa de uma imoralidade? Pode vir a acontecer, mas não é a finalidade. Não é a finalidade. Por exemplo, dentro de uma igreja pode ter imoralidades ali no sentido de ter casal que está atraindo com uma irmã do lado, mas não é a finalidade. Logo, um hotel, um resort, uma pousada, ele foi construído para a família. Eu digo assim, ó, se você quiser saber se é apropriado ou não, você postaria uma foto no motel? Certamente não vou postar que estou num motel, não, mas no hotel você posta, porque mesmo que sabe, sair só com meu marido, estou no resort, eu não vou namorar com meu marido, certamente, com certeza irei, mas você não tem dificuldade em postar porque você reconhece que não é imoral, e aquele ambiente é um ambiente imoral, então mantenha o seu leito sem mácula, guarde seu casamento disso e se afaste de um ambiente como esse, com certeza não é saudável. Vamos lá, perguntas abertas. Você pode mandar o seu áudio, não precisa se identificar. O WhatsApp é 984849988. 984849988. Vamos pro próximo. Bom dia, paz do Senhor a todos. Eu queria fazer uma pergunta para Ju Mendes. Assim, eu percebo que o meu esposo, ele entra em muito perfil de mulheres, tipo, ali no Facebook, né, às vezes aparece, né, como sugestões de amizade, né, e mesmo não sabendo quem é, e às vezes até pessoas que nem aparecem nas sugestões, tipo, aí aparece ali na barra de pesquisa, né, muito perfis de mulheres e também, né, ali nas visitas, tipo, não só pesquisou, mas como também entrou no perfil. Eu não sei se isso é indício de alguma traição, mas assim, eu queria saber como é que eu posso né, agir nessa situação. Tá, traição a gente não traduz, traição é traição. Então, o que é traição? Eu vi uma conversa, é traição. Eu vi uma troca de vídeos, de fotos, é uma traição. Eu vi que teve o ato consumado, é uma traição. O que você tem ali é um fato e você vai lidar com ele. Eu costumo dizer, não tente deduzir o que a pessoa estava fazendo ou deduzir a intenção que ela estava fazendo. Fale dos fatos. Meu bem, eu gosto de narrar, né, uma conversa, mas você vai traduzir de acordo com a sua linguagem, como você costuma conversar. Meu bem, olha só, eu vi que você está tendo esse tipo de pesquisa, eu acho completamente inapropriado para uma pessoa casada, até mesmo porque nós estamos falando sobre pessoas do sexo oposto. Um homem casado não tem que estar olhando, pesquisando. Eu não vou impedir de ver, de olhar, se passar na rua ou algo do tipo, mas pesquisar é diferente. Pesquisar é a intenção. É a intenção de fazer. Se formos levar ao pé da letra da Bíblia, só a intenção já configuraria um adultério. No entanto, nesse sentido, você pode tratar exatamente como é. Eu, como sua esposa, me sinto ofendida, quero te orientar a não fazer novamente.
abertamente. Não tô dizendo para você fazer escondido, até mesmo porque sua intenção eu não quero julgar aqui, dizer você tá pesquisando para tá aí. Apesar da gente, né, inevitavelmente ter essa percepção. Mas para mim é inadmissível. Não quero. Coloque no lugar, coloque uma posição inversa. Imagina você entrar nas minhas redes sociais e perceber que eu tô pesquisando vídeos de homens seminus, de homens sarados, enfim. Obviamente, você ia achar inapropriado, assim como eu também acho. Então, pra mim, isso é pesado, é ofensivo e eu quero pedir que, por gentileza, você não refaça. Juiz, se ele continuar, provavelmente você vai precisar voltar. Aí você já volta num tom um pouco diferente. Olha, a gente já conversou sobre isso. O que tá acontecendo? Qual que é a motivação? Tem que se impor, né? Qual que é a motivação? Então, a primeira conversa, ela sempre vai ser uma conversa de orientação. Eu costumo dizer que aquilo que eu não orientei, eu não posso cobrar. Então eu oriento. Você pode achar isso normal, pra mim não é. Ah, mas é comum, não tem maldade nenhuma. Aí tem alguns maridos que dizem, você vê maldade em tudo. Pode ser maldade em tudo, mas eu prefiro evitar agora, orientar agora pra não ter um prejuízo maior lá na frente, do que achar isso comum. O que me ofende não precisa ser necessariamente o que te ofende, mas só o fato de me ofender já é motivo pra você deixar de fazer. Sinal, né? Exatamente, já pra deixar de fazer. Esse é um ponto, precisa levar em conversa. Você vê que tudo, quando a gente roda, vai acabar na comunicação. Porque tudo vai ter que ser resolvido ali. Algumas com mais ênfase, com mais imposição, com mais seriedade. Posicionamento maior, né? Posicionamento mais firme, exatamente. Porque tem coisa que também já é bagunça, né? Então é necessário levar essa conversa e, havendo reincidência, você vai de uma forma mais enfática em cima. Ou seja, roda, o assunto também entra na comunicação, né? Sempre vai acabar na comunicação. É difícil. Sempre vai voltar na imersão vai rolar esse tema, né? Que é a comunicação, sexualidade e também o adultério. Que apesar dos 3 temas serem muito urgentes, na minha opinião, comunicação, ele é um dos mais, é um vital para um relacionamento. Ele, inclusive, vai ser tratado no último dia. Por isso que eu digo assim, assista os 3 dias, eles são interligados, mas o último dia ele é um dos mais importantes. Por isso que, inclusive, ele tem mais tempo, será o dia todo. É um dos mais importantes. Porque nós vamos falar não apenas uma comunicação qualquer, vamos falar sobre o princípio, o pilar de uma comunicação, levar em consideração a personalidade para eu saber como me comunicar de forma que o marido compreenda e a esposa também compreenda o que está sendo dito. O irmão disse assim, para mim o Face tá endemoniado, porque aparece muita gente indicando amizade que eu nunca vi na vida e não fico pesquisando nada. Não, então, só... Tem isso também, né? Não, tem isso sim. O que acontece? Normalmente o Face e o Instagram, ele vai fazer indicação de amizade não concernente a quem você pesquisa, mas concernente a quem as pessoas que você segue seguem. Então, por exemplo, se eu seguir o pastor César Cavalcante, vai aparecer uma sugestão de amizade de outros pastores que o pastor segue, que ele vai entender que tá na mesma linha. Então, talvez ele tá seguindo uma prima, que tem aquela linha ali que tem várias mulheres. Então, vai ter essa sugestão. Não tô dizendo isso, a orientação que eu dei pra mulher não é sobre a sugestão, mas sobre ela ter dito que viu na barra de pesquisa. Isso, aí porque a sugestão ele não tem o que fazer, o Instagram vai mandar quem quiser. Às vezes vai estar endemoniado também, arrumar um problema. Mas a pesquisa é que é séria. Bom, vamos... Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Eu tinha uma dúvida. Não sei se já tiraram, se já perguntaram ao pastor César aí as sugestões. Questão de posições na relação entre eu e a minha esposa. Tem alguma proibição? Ou o que a gente tiver em mente a gente pode estar fazendo? Ótima pergunta, e ele fez igual eu falei ontem, né? Você cola do lado do rádio, aumenta o volume do rádio, aí você faz a pergunta. A gente prefere assim. Então volta lá. Ju, e aí, posições sexuais? Olha, eu tô segurando o riso aqui porque todas as vezes que alguém me pergunta isso, eu lembro da pastora Nadir. Ela diz, papai e mamãe, o que proceder disso é maligno. Mas não tem limitações. Questão de posição, vai da sua criatividade. Inclusive, eu falo, manda os meninos pra casa da avó. Tem um segredo aqui, ó. Vou te dar um segredo pra você ligar pra sua sogra ou pra sua mãe. Você vai ligar e vai dizer assim, mãe, rapaz, o menino aqui tava dizendo, tô com saudade de vó. Tô sentindo muita falta. A vovó vai dizer, traga meu netinho. Aí você dispensa o netinho, pronto, a casa tá livre. Aí vocês vão explorar, vai no banheiro, vai na sala, dá uma volta. Só deixa janelas e portas fechadas, porque vocês têm liberdade. Nesse sentido, vocês têm liberdade para poder explorar. Não tem nenhuma limitação. Ou seja, a liberdade cantou. Então, vamos lá. 4210 é para ao vivo, né? Vamos lá, se quiser estar ao vivo aí, vai. 4210 3060. Hoje eu tô bonzinho, então pode fazer ao vivo também. Então, o WhatsApp
WhatsApp, você manda teu áudio, mas se você quiser entrar ao vivo comigo, 4210 3060, acho que nunca colocamos ao vivo assim, né, nesse horário, então a gente é novo nisso, mas você pode participar ao vivo com a gente, porque o Cláudio acabou de liberar. Então, 984849988, vamos pro próximo, solta aí. Bom dia, Pai do Senhor, Manjô. Manjô, eu sou divorciada há 11 anos, sofri muito agressão no meu casamento e até mesmo quase sofri um feminicídio. Eu gostaria de saber, eu posso casar de novo? Tem 11 anos que eu estou separada. Pela luz da Bíblia, eu posso ter um outro relacionamento? O meu ex já está casado outra vez. Irmã Cláudia, da Assembleia de Deus. Já tem outra sofrendo agora, né? Nossa, é verdade. Infelizmente não tem como marcar. É um desgraçado, né, meu? É uma alma muito ruim. A pessoa agredir alguém que convive com você é muito ruim. É muito ruim. E é um dos únicos casos que eu aconselho abertamente. Divorcia. Porque olha o que ela falou, eu quase morri. É isso aí, quase morri, exatamente. Biblicamente falando, tá? Ontem até falamos sobre isso, rasamente sobre a questão do segundo casamento e tudo mais. Biblicamente, nós temos ali o amparo para o adultério, nós temos um amparo para o abandono. Agora, nós não encontramos, eu gostaria até inclusive de estimular o pastor César Cavalcante para fazer uma pergunta sobre isso, né? Hoje é quem vai fazer a pergunta, agora sou eu. Nós temos aquela que nós lemos ontem, Malaquias 2:16, que fala sobre o homem agressivo e tudo mais. No entanto, não encontramos uma afirmação que diz, e a pessoa pode casar-se novamente. Então vamos lá. Eu também tô contigo quando uma pessoa vem falando que o marido bateu, não sei o que, não, separa. Esse cara tem que ir preso. Exatamente. Esse cara tem que ser preso. Esse cara tem que ser um bandido, né? Questão de cadeia, polícia. Eu também aconselho, infelizmente aconselho, já fiz, né? Isso várias vezes, infelizmente no meu ministério já tive que aconselhar pessoas a se separarem por conta de violência física. Enfim. E como é que fica? É verdade, isso não dá direito a essa pessoa casar novamente. Só que a gente tem que entender uma questão. Quando você casa, o João e a Maria casaram. Então tem os 50% é o João, 50% é a Maria, os dois se tornam um. Acontece um milagre nesse momento. O milagre da unidade. Os dois se tornam um diante de Deus. O homem se torna completo diante de Deus, a imagem e semelhança de Deus a partir do casamento. Porque Deus, ele é mais de uma pessoa. E o homem se torna mais de um através do casamento. Então, por quê? Porque antes o Adão não se via. Ele via que todos os animais tinham o par, mas ele não tinha. Ele não tinha em quem se ver. E isso acontece no casamento. No casamento você se vê. No casamento você se conhece. No casamento você se enxerga como você é. E aí, então esse é um milagre que acontece no casamento, de os dois se tornarem um. Aí o João bateu na Maria. Aí a Maria falou, você tá de brincadeira, cadeia nele. Aí o cara sai fora e tal. Só que esse compromisso continua de pé diante de Deus. Esse compromisso deixa de ficar de pé diante de Deus quando o João, por exemplo, se deita com outra mulher. Perfeito. Porque quando ele faz isso, ele traiu. Ele tá... Mesmo que eles não estivessem juntos, porque, por exemplo, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, que se não dá para conviver, separa, mas fique sem casar. Exato. Separação é uma coisa e segundo casamento é outra coisa. Então separa que fique sem casar, ou se reconcilie. Eles estão nessa fase, separados sem poder casar. Mas quando o João se deita com outra mulher, que ele não tinha esse direito, porque assim como ela não tem direito, ele também não tem esse direito. Quando ele faz isso, e geralmente, com dor no coração, eu vou dizer uma coisa. Geralmente, o homem violento, porque o homem violento é um homem cheio de si, o homem violento é um homem que é um amante de si mesmo, o homem violento tem várias coisas que gravitam em torno do homem violento. Então, geralmente, esse cara, ou ele já caiu, ou ele vai cair, ou ele já tem outra, ou outras, ou ele vai aprontar. Se ele bate na mulher, geralmente, ou ele já tem outras, ou ele vai ter, né? Então, que é o que aconteceu com esse cara. Então ele bateu nela, não sei o que, quase matou ela, eu não lembro o nome dela, e aí agora ele já tem outra mulher.
Então, quando ele tem outra mulher, ele está mandando a mesma mensagem do adultério para ela. Falou, Exatamente. A minha parte já era. Exato. Até Então, mesmo nesse caso, nesse momento, aí ela pode exercer aquele direito a liberdade. que está escrito lá em Mateus que 19. não é por causa da agressão, é Não, porque ele está em uma outra não relação. É por causa da agressão. Exato. Por causa da agressão, e isso se resolve, conforme você disse maravilhosamente ontem, é no namoro, é no conhecimento. Você falou uma coisa que é muito verdade. Se no namoro ele segura seu braço, No casamento ele vai dar no soco. seu casamento ele vai segurar seu pescoço, minha filha. Exatamente. Você tá entendendo? Se no namoro ele te dá um empurrão, no namoro ele vai te dar um pescoção. No casamento ele vai te dar um pescoção, vai te dar sei lá, um tapa. Então, no namoro você resolve isso. Não, isso aqui, porque namoro é pra você conhecer a pessoa. Não, um cara desse, Deus me livre. Ele é bonito, ele é lindo, ele é cheiroso, os dentes dele não sei o que, ele é alto, ele é atlético, mas é o demônio. Eu vou casar com o Satanás? Então Exatamente. não dá. Vai se lascar pra lá. Agora, quando ele vai se deitar com outra mulher, mesmo nesse momento de separação, ele quebra o voto dele. Ele entrega a rédea para ela. Perfeito. Ele e aí, libera nesse ela. caso, ela tá livre. E dificilmente eles não se casam. Eu sempre digo o seguinte, ó. Você vai divorciar dele porque ele te agrediu, espera ele casar. Espera ele se relacionar. Não precisa nem casar. Espera ele se relacionar. Porque lá em Mateus, quando Jesus fala assim, ó, Mateus 19, Jesus vai dizer, aquele que casa com a repudiada e quem se casa, tem um segundo casamento, comete adultério. Então, assim, pode divorciar por qualquer motivo e tal, não, mas a não ser que seja por mútuo consentimento, perdão, a não ser que seja por imoralidade sexual. Não sendo assim, quem se casar com quem é divorciado ou o divorciado que se casar comete adultério. Logo, se eu posso por causa de adultério e o meu ex se casou, está se relacionando, ele cometeu adultério, então eu posso. E aí, de novo, não é por causa da agressão. Da agressão você divorcia. O segundo casamento é por causa da relação que ele tem. Então, no caso da irmã que tem 11 anos, que Deus te dê um bom relacionamento, agora presta muita atenção quando você for conhecer uma outra pessoa. Talvez coisas que foram negligenciadas no namoro com a relação anterior foi o que culminou naquela realidade. Então não permita que isso aconteça de novo. Dê um tempo necessário para você conhecer, veja a pessoa nervosa, como que ela reage e a partir dali tome a decisão se vale ou não a pena se casar de novo, porque o dedo que escolheu Chico tende a escolher Francisco, que se parece com Chico. Então toma muito cuidado para você não repetir a história e só mudar os protagonistas. Agora,